Bom dia, paz do Senhor. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2024. Estamos começando mais um programa João 3:30, né? Que ele cresça, que eu diminua, amém? Quem vos fala aqui é a missionária Ana Geralban. Vamos começar como sempre orando, né? Agradecendo a Deus pelo dia de hoje, pela oportunidade de estarmos aqui. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora eu peço perdão pelas minhas falas, pelos meus pecados, que são inúmeros, Pai. Eu te apresento meu lar, a família, o ministério, o chamado, aquilo que o Senhor tem confiado na minha pessoa. Essa hora, meu Deus, eu apresento a minha vida daqueles que vão estar ouvindo, Pai, essa oração, esse live. Se eu posso estar alcançando, dando com providência, com socorro, com cura, com libertação. Alguém que precisa de um milagre nesse dia, de uma resposta que só o Senhor possa dar. Que o Senhor possa estar respondendo, Senhor, enviando, Pai, ou decumanas o socorro, enviando o milagre, enviando, Pai, a providência. Deus, porque a tua mão, a delícias perpétua, na tua mão ao milagre, porque todo o poder pertence a ti. Em nome do seu Filho amado Jesus. Deus, visita, Pai, crianças que são abusadas, espancadas nessa manhã, maltratadas. Muitas são mortas, Deus. Mulheres, idosos, crianças também, que acontece feminicídio, maus tratos aos idosos, que haja denúncia. Meu Deus, quanta maldade. Quantas pessoas maldosas, quantas pessoas invejosas, caluniadoras, meu Deus, que fazem coisas terríveis, Senhor. Tem misericórdia, Pai, daqueles inocentes que têm sofrido perseguição, que têm sido mortos por causa do mal. Ah, Senhor Deus, envia a providência para arrasou, para aquele pai de família que está desempregado, que não tem que colocar na sua mesa. Abençoa, Pai, sustenta, fortalece, envia o socorro e o alimento. É que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, visita também, Pai, aquela família que está enlutada, que perdeu um ente querido, Pai. Ah, Senhor Deus, visita, Espírito Santo de Deus, consola essa família. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente vai estar lendo, meditando hoje no Evangelho de João 16, João 16, ó. João 15, outro dia a gente leu 16, que diz assim, a videira e o ramos, né? Fala muito da videira, a videira verdadeira, tá bom? Vamos ler? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda, né? Vocês já estão limpos pela palavra que eles têm dito, né? Nós estamos limpos porque pela palavra que eles têm falado, no 4 agora. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês... Deixa eu pegar um apoio para me colocar aqui pro livro. Aqui fica melhor assim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podeis fazer coisa alguma. Alguém não permanece em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu o amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhe dito essas palavras para que a minha alegria seja em você e a alegria de vocês sejam completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servo, porque o servo não sabe o que o Senhor diz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigo, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos que permaneçam, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: ameis uns aos outros.
Olha, gente, antes de orar, minha filha quebrou meu suporte de colocar a câmera, tá meia torta. Mas hoje, daqui a pouco, eu vou dizer que ela quebrou ontem à noite, então hoje não tinha como eu comprar, eu cheguei tarde. Mas hoje eu vou estar comprando outro suporte pra ficar alinhado. Tá quebrado, eu tô meia torta na câmera. Mas, ai, Jesus. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na tua presença santa mais uma vez, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Deus, obrigada por essa palavra que o Senhor, Pai, colocou no meu coração hoje. Ah, Paizinho querido, que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer, que o Senhor venha falar aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, Pai. Deus, me ajuda, Pai, a pregar a tua palavra, somente a tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A palavra do Senhor vai dizer a videira e os ramos, né? Vai dizer assim, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Quando a gente fala aqui quando tá falando aqui, eu sou a videira, né, que não dei fruto, tá falando do quê? De Israel, né? Você sabe que o símbolo, a videira aqui representava Israel, né? Que o Israel não quis. Não, ele não quis, não. Eles rejeitaram, né? Então, como eles rejeitaram a Cristo, nós fomos, né? Nós somos os ramos, né? Vocês já, aí diz assim, ele corta e todo que dá fruto ele poda para que dê mais frutos ainda. Então, nós somos agora, né? Nós somos enxertados na videira verdadeira que é Cristo, né? Então, como é que se diz? Israel não aceitou Jesus, mas nós o aceitamos, né? E quando nós aceitamos, nós passamos a ser enxertados. E nós estamos indo por quê? Pela palavra do Senhor, né? Porque ele diz assim, permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Então, assim, sem Cristo nós não podemos fazer nada. Se nós servimos ao Senhor, então nós temos que estar enxertado nele. Na videira, nós temos que estar com ele. Quando corta um raminho da videira, ela seca rapidinho, né? Que ela é fininha, tem as folhinhas, ela seca automaticamente. Então, assim, agora se a gente tá lá, na videira, em Cristo, na palavra, então a gente vai dar fruto. E é necessário que eu e você venhamos dar fruto para o reino de Deus, sabe? O reino de Deus necessita que podemos dar frutos. Frutos como pregando o evangelho, dando testemunho, fazendo a diferença. Porque Cristo nessa terra, ele fez a diferença para que eu e vocês estivéssemos aqui hoje, né? Ele diz assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, se dará muito fruto, pois sem mim não podeis fazer coisa alguma. Como a gente vai fazer? Só com Cristo, né? Nós temos que estar enxertado na videira, na raçuda, como em Cristo, para a gente dar fruto. Porque se você está em Cristo, a sua jactância, o seu orgulho, ele vai ser abatido. Porque maior é Cristo, né? Maior é aquele que nos amou. Maior é aquele que nos... Nossa, que enviou seu filho. Nossa, maior é Deus, né? É Jesus que nos aceitou, né? Porque nós não éramos nada, nós éramos pecadores. Ele nos aceitou, ele nos enxertou, né? Então, assim, ele diz assim para mim, para você, se alguém não permanece em mim, será como o ramo que é jogado fora. Seca tais ramos e são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Então, assim, para onde você vai? Pedro diz assim, Senhor, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna, para onde iremos nós? Né? Se é só em Cristo que é a vida. Se na igreja, ele diz assim, se não permanecer em mim, será como um ramo jogado fora e seca, que é jogado fora e seca, como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Quantas pessoas é como um ramo seco, né? Não conhece Cristo, né? Naquele grande dia do julgamento vai ser lançado no fogo eterno. Não tem como, né? Porque não está em Cristo. Se você está em Cristo, você está enxertado na videira verdadeira. Se você está enxertado na videira verdadeira, você faz a diferença. Né? E diz assim, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiser e lhes será concedido. Então, assim, verdadeiramente você está em Cristo? Você está enxertado dele? Então peça, né? Que ele vai conceder. Mas aquele conceder de Cristo se tiver verdadeiramente conectado a ele, se tiver verdadeiramente o propósito dele na tua vida, né? Que às vezes a gente pede e não é a vontade do Pai, né? Mas se for a vontade do Pai, você vai pedir, ele vai fazer. Em nome do seu filho amado Jesus, né? Ele diz assim,
meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, assim serão meus discípulos. Então, assim, como é que Jesus vai ser glorificado? Através da mãe da sua face. Olha, ali a irmã é uma mulher de Deus, é uma serva de Deus. Amém. Mas tem muitos que vai te odiar, né? Tem muitos que vai denegrir a sua imagem, vai falar mal de mim, de você. Mas se falaram de Cristo, agora eu e você, que é comedor de arroz e feijão, você acha que não vai falar? Não vai sentar o pau? Não vai ser boca de Satanás? Não vai ser instrumento de Satanás na terra para perseguir, caluniar nossas vidas? Claro que vai. Nossa igreja, se a gente para pra pensar, eu mesmo que eu já sofri de calúnia, de perseguição, de defamação, de coisa, eu falo, Senhor, eu falo assim, meu Deus, você não tá vendo? Mas eu tenho que dar o meu fruto. Eu tenho que permanecer. Então, assim, cada um dá o que tem. Você acha que o poço, ele dá água de fossa? A fossa dá água de poço? Não, não dá. Quem dá água pura e limpa é o poço. A fossa não tem nada, só tem, vamos dizer, lixo, restos humanos, né? Aquilo que você defeca. Não tem coisas boas, só tem fezes, mau cheiro. Tem gente que é assim, não tem nada para dar, infelizmente, né? Mas quem que é? Quem que é a água do poço aqui? É eu e você. Então quem é que tem que dar bons frutos? Só eu e você. E se você verdadeiramente está enxertado em Cristo, de raçuda como na videira verdadeira, né? Você vai seguir o exemplo de Cristo. Eles falaram que Cristo era beberrão, que era comilão, né? Imagine eu e você. Falando que Cristo era endemoniado. E Jesus disse, como pode Satanás expulsar Satanás, né? Então, assim, é muita coisa, né? Eles invejaram, perseguiram, e eu e você? Que somos comedores de arroz e feijão, o que que você acha? Então, nós temos que estar enxertado na videira. Pra gente aguentar, é só pelo sangue de Cristo, igreja. Se não é pelo sangue, pelo nome de Cristo, a gente não aguenta. As coisas que a gente passa. Tem hora que eu falo assim, por mim, estou falando de mim. Meu Deus, até quando? Né? Mas Deus diz, permaneça firme e dá-te a coroa da vida. Né? Ele diz assim, como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneça no meu amor. Né? Então, Jesus ele diz aqui assim, ó, deixa eu ver onde é que tá. Em João 14, 31 diz assim, todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Levante-se, vamos nos daquele falando pro discípulo, né? Então, assim, a gente tá falando do 15, 9. Como o Pai me amou, e os amei, permaneçam no meu amor. Então, assim, eu amo vocês. É um amor ágape, é um amor puro, verdadeiro. Ora, manda sai, né? Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerem no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço, tenho-lhes dito que essas palavras para lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês sejam completa, né? Então assim, o Pai me amou, eu amo vocês, né? Fique em mim, para que a alegria seja completa, né? E vai ser completa quando? Quando obedecemos a Deus, né? É tremendo, né? Porque o amor de Cristo, ele não foi só de palavras, né? Ele foi de cruz, de sangue, né? Não foi aquele amor. Ai, ó, tem umas pessoas que falam assim, oi, irmã, pai do Senhor, eu te amo, irmã. Irmão, às vezes eu fico até assim, meio é, constrangida, né? Eu te amo. A gente ama, sim, Cristo, muitos. Mas o amor do Senhor nos constrange. Foi o amor de sangue. Ele deu seu filho por mim e por você, né? E Cristo, ele foi. Ele foi. O meu mandamento é este: amei uns aos outros como eu os amei. Amei uns aos outros, né? E não é fácil. Não é fácil, igreja. Ixi, meu Deus do céu. Aquele que te persegue, que te calunia, que te defama, que dá tapa na tua cara. Que te, meu Deus, que, olha, que persegue a tua família, que te maltrata. É duro, igreja, é duro. A gente tem que amar. Né? Você sabe o que é mais interessante? Porque muitas vezes o amor a gente não precisa ficar falando, a gente demonstra com comportamentos, né? Apesar que tem gente que não demonstra nem com comportamento.
é pesado em palavras, pesado em atitudes. Então, esse tal eu acho que não ama, né? Porque quem ama, cuida. Quem ama dá a vida, como Cristo deu por mim e por você. Mesmo sem nos conhecer, né? Então, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Foi Jesus, né? Ele nos amou tanto que deu a sua vida por mim e por você. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não o chamo servo, porque o servo não sabe o que seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado amigo, porque tudo que eu ouvi de meu pai eu lhe tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneçam, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amei uns aos outros. Ele está falando, não fui eu que escolhi ele, nem você, Maria, nem você, Tiago, nem você, Renata. Mas foi ele que escolheu a mim e você. Igreja, foi ele que te escolheu, foi ele que me escolheu. Para estarmos ali enxertados na videira, na raçu, para estarmos enxertados em Cristo. Então é muito sério, né? Ele deu o seu sangue por mim e por você. Então que a gente venha honrar esse sangue. Como? Fazendo a diferença, nos afastando do mal, sendo luz nas trevas, sendo diferente, não ficando na roda dos escarnecedores, não sendo falso, não sendo mentiroso, não sendo ladrão, não sendo mentiroso, não pregando mentira, não enganando, não roubando, fazendo a diferença, igreja. Não é fácil fazer a diferença nesse tempo. Em tempo nenhum é fácil. No tempo de Jesus não era fácil, sabe? Não era fácil. Sabe por quê? Porque na época de Jesus, quando ele fala aqui, eram as pessoas que escolhiam os sacerdotes a quem ia servir. Você viu o sacerdote Tiago, você viu o sacerdote Lucas, você viu o sacerdote Sebastião, você viu o sacerdote Antônio, não. Mas ele diz assim, não é você que vai escolher o sacerdote, né, do templo, mas eu que estou escolhendo você. Ah, Narrassorebendasai, que coisa linda, igreja. Que coisa linda. Igual hoje, você pode escolher o ministério que você quer ir, mas ele está falando para mim e para você, você pode ir para o ministério alto, ministério baixo, ministério da palavra, ministério disso, daquilo, da água, do vento, do fogo, mas eu te escolhi. Fui eu que te escolhi. Você pode estar em qualquer ministério, porque diz assim, eu vou para o Pai, mas eu vos deixarei o Consolador. Eu tenho um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro para mim. Você está entendendo, igreja? Não é você que escolhe, Neremandassai, é ele que te escolheu. E isso é muito lindo, porque quando ele te escolhe, você dá frutos dignos, né? Eita, nanda sai de rosto, romanda sui de cara. Aleluia, Jesus, obrigada, né? E ele diz assim: este é o meu mandamento, ameis uns aos outros. Então, quem ama não mente, não rouba, não engana, não adultera, não faz nada disso. Os 5 primeiros mandamentos diz assim: amai a Deus sobre todas as coisas. É o resumo. E os 5 últimos diz assim: amai o seu próximo a ti mesmo. É o resumo. O resumo dos 10 mandamentos, né? Então, diz assim, o mundo odeia os discípulos. Se o mundo os odeia, tenha em mente que o mesmo me odiou. Se você pertence ao mundo, ele os amaria como se fosse dele, né? Então, assim, ele tá falando assim, o mundo odeia vocês. Vamos ver tudo. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhe disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhe falado, não seriam culpados de pecado agora, contudo, eles não têm culpa para o seu pecado. Aquele que me odeia também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiar a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Na lei de quem? Dos judeus. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês, da parte do Pai, o Espírito da verdade que provem do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio, né? Olha que forte, igreja. Então, Jesus está falando assim, se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiaram a Cristo, cuspiram em Cristo, maltrataram, perseguiram, caluniaram, crucificaram, né?
E se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria como se fosse do mundo. Se você não servisse a Cristo, eles iam te amar. Mas você serve a Cristo. Então, eu sirvo a Cristo. Então, eu vou ser odiada, vou ser perseguida, vou ser caluniada, defamada. Igreja não é fácil. Todavia, vocês não são do mundo. Mas eu os escolhi, tirando do mundo. Por isso o mundo os odeia. O mundo me odeia, a mim e a você, por quê? Porque nós fazemos parte dele. E ele sabe que a palavra diz assim, no mundo jaz o maligno, no mundo jaz o diabo. Então ele sabe que a gente vai para o céu, né? Que a gente fez a escolha certa. Para o diabo não há mais salvação. Então ele vai fazer o quê? Tentar tirar esse desejo de mim, de você, de servir a Cristo, de querer ir para o céu. Esse é o objetivo dele. E sempre ele vai levantar pessoas para tirar esse foco da minha e da sua vida. Mas entenda, se foi Cristo que te escolheu, você vai permanecer nele, né? Lembre-se da palavra que ele disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês, né? Aqueles que obedecem a palavra do Senhor é de Cristo, está enxertado na videira. Aquele que não obedece, não está. Não está, igreja, não adianta. Tem gente que você pode falar da palavra. Se não for escolhido por Cristo, não vai. Se a palavra não estiver nele, não adianta, igreja. A gente fica bravo, coisa. Ora, ainda sai, mas não é. Porque é Jesus quem escolhe, é Jesus quem escolhe, na raça, os seus, e os seus ouvem a voz, né? As ovelhas do bom pastor ouvem a voz dele, né? Se ela não quer, a gente vai pregar. Ide todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e ser batizado, aquele que crê e for batizado será salvo. É aquele que não crê, será condenado para a vida eterna. Então, a gente tem que o quê? Pregar, falar do amor, pregar a palavra, falar da palavra. E se a pessoa não quer, é ela e Deus, mas faça a tua parte. Eu faço a minha, você faz a tua, né? Oh, glória! Aleluia, né? A gente faz a nossa parte. E se eles não querem, ele e Deus. Amém? Mas faça a tua, né? Ele diz assim, eu acho bonito porque vai assim, se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Porque a de vocês é qual? A palavra que é pregada. É o evangelho, a Bíblia. E nem todo mundo quer obedecer, nem todo mundo quer. Tem pessoas que têm repulsa da palavra. Detesta a palavra. Não suporta a palavra. Né? Porque a palavra, ela confronta, né? Ela vai mostrar que eu e você somos pecadores. Então, isso não é legal, né? Que você não pode roubar, que você não pode mentir, que você não pode adulterar. Vamos lá em Gálatas 5? Vamos lá em Gálatas 5? Gálatas 5 diz assim, ó, vamos lá? A vida pelo Espírito. Ah lá, 5:14. Vamos lá em 5:14 e depois a gente vai ler aqui o que Deus falou no meu coração, tá bom? Irmãos, 5:13. Vocês não foram chamados para a liberdade. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirva uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devorem uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito. Vida pelo Espírito, diz aqui. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Né? Acabamos de ler isso. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, né? Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Então, a gente não pode ter inveja, de jeito nenhum,
né? Eita, Jesus. E é assim, igreja. Não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Então, assim, deixa eu pegar uma caneta aqui pra me escrever aqui, pra mim não perder. Depois eu já tenho que deixar aqui pra me marcar. Então, não tem desculpa. Então, por isso que o mundo vai te odiar. Por causa disso, né? Você não vai fazer parte dessas coisas. E ele diz mais aqui pra mim e pra você. Eita, meu Deus do céu. Meu Deus. Diz assim, vamos ler o 21 de novo? Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Eles não têm desculpa. Os judeus não têm desculpa. Aqueles que ouviram a palavra não têm desculpa. Os judeus não tinham desculpa, aqueles que não ouviram a Cristo, que crucificaram os sacerdotes, os fariseus, né? Os judeus que não aceitaram Jesus, não tiveram, eles não têm culpa. Eles têm culpa, porque eles ouviram, eles viram os milagres de Jesus, né? E eu e você hoje também. Não tem ninguém inocente, né? A palavra está sendo pregada. Pessoas estão sendo curadas, libertas no dia de hoje. Não tem culpa, né? Cada um vai dar conta de si. Então, Deus ele não tem o culpado por inocente e não inocente por culpado, né? Você sabe que você tem plantado, né? Então, assim, não adianta você querer plantar morango e querer colher ameixa. Você não vai colher. Não existe. Não tem como, né? Então, diz assim, aquele que me odeia, também odeia meu pai. Tem gente que odeia Cristo, não consegue. Os judeus, aqueles odiavam, eles tinham uma inveja terrível nessa época de Jesus. Porque Jesus estava pregando a palavra, estava curando, estava libertando. E eles ainda estavam onde? Enxertados na lei. Eles queriam viver a lei, né? Eles queriam viver a lei. Eles não esperavam o Messias pobre, né? Nasceu de uma manjedoura, filha de Maria, de José carpinteiro, né? No entanto, tem uma parte que eles falam com desprezo assim, este não é o filho do carpinteiro, José? Então, ninguém vai aceitar que eu, Nadir, que era filho de Antônio, que era um alcoólatra, que aceitou Jesus, né? De pais divorciados, que foi criado pela avó, passou vida difícil, aprontou um monte. Não vai aceitar que agora eu sirva a Cristo, de jeito nenhum, né? Aquele que me odeia também odeia meu pai. Ele não vai aceitar. Então ele diz assim, se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles aziram e odiaram a mim e a meu pai, né? Então assim, a obra, eu sou uma obra de Cristo, na raça de comando. Cristo me tirou do pecado, então todos veem. É notório, igreja. Mas muitos odeiam, não conseguem nem olhar. Por causa do quê? Do brilho de Cristo na minha vida e na sua. Né? Porque nós somos imagem e semelhança. E na raça de Comanai. Nós somos a luz do mundo e o sol da terra. E a luz incomoda as trevas. E o sal pega aquela comida sem graça, insossa e dá sabor. Isso não é legal. Né? Então isso incomoda. Muito e muito, igreja, muito. Mas isso aconteceu para... Ele diz assim, mas agora eles... né, já acabamos de ler. Eles não seriam culpados do pecado, mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles, né? Odiaram-me sem razão, na lei dos judeus, né? Que Deus deu para Moisés, né? Então, assim, eles eram muito intrínsecos na lei, né? Eles eram muito grudados na lei, né? E eles viviam a lei. Não, porque era por meio da lei, né? Que eles poderiam ser salvos, mas ninguém conseguiu. Então, que eles profanaram, né? Então, assim, tanto Jesus fala, fui eu que escolhi, porque eu escolhi a vós, para que vai desse fruto, porque era os judeus, as pessoas que escolhiam o sacerdote, né? Aí Jesus vem e diz, mas eu que escolho você, tiro você de lá, porque eles já não pregam mais o que é para pregar, eles já não fazem a oferta como deve ser feita. Eles têm profanado, eles entram na casa da viúva, fazem orações prolongadas para comer, para aproveitar delas. Né? Os órfãos e as viúvas têm sofrido. Então é coisa terrível, já se juntaram com Herodes, já se juntaram com a política herodiana, então assim, coisa terrível, né? Mas aí, Jesus, ele vem assim, quando vier o conselheiro,
que eu enviarei a vocês a parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio, né? Então, os discípulos testemunharam de Cristo, né? Porque eles estavam com Cristo. Então, quando ele foi para o Pai e disse, eu vou para o Pai, mas vos deixarei o Consolador, a gente vê que em Atos, né? Lá na descida do Pentecoste, eles estavam lá. E eles foram cheios, né? E aí precisou ter... Só que eles foram cheios do Espírito e ficaram ali juntinho, um com o outro. Só que foi necessário ter um levante, uma diáspora, né? Para eles se dispersarem para pregar o Evangelho e de pregar o Evangelho a toda criatura. Oh, Deus! E aquele que for batizado. Oh, aleluia! Será salvo. E por isso eu estou aqui, igreja. Por isso que você está aí hoje. Né? Porque houve uma diáspora, porque houve uma descida do Espírito Santo, e houve uma diáspora, eles tiveram que sair para o mundo inteiro e pregar o Evangelho, né? Então, assim, por isso que ele diz assim, vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Os discípulos estavam ali com ele, né? Então viram. Então foram as minhas testemunhas, desde Jerusalém, Judéia, até os confins da terra. Né? Estamos aqui. Né? Então essa é a palavra do Senhor para mim e para você, né? Nós temos que ter a convicção, sempre a convicção, né? Que servir a Cristo é ir contra a mão do mundo, né? Se o seu patrão fala, altera essa nota fiscal, você não vai alterar. Não, eu não posso. Vai contra os meus princípios morais. Porque o Deus que eu sirvo, o Cristo que eu sirvo, o Espírito que tem em mim não me permite fazer essas coisas. Vai doer, vai sofrer, mas você vai para o céu. Não seja conivente com o pecado alheio, com a mentira, com o engano, com a perseguição, com aquela... Gente, as pessoas são coniventes com o pecado alheio, achando que é normal. E aqueles que falam bem assim, ai não, eu vou fingir que eu não tô vendo. Mas Deus tá vendo que você viu? Você pode fingir para um homem, mas você vai pagar. Cada um vai dar conta daquilo naquele grande dia. Não seja conivente com o pecado alheio. Não finge que você não vê. Faça alguma coisa. A gente sempre pode fazer alguma coisa, tá bom? Deus abençoe. Momentos que ele cresce, que eu diminui, está terminando, né? Acho que eu não falei no começo. João 3,30, que é missionária na Girabano, deseja a você um dia abençoado, cheio da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Que a opção de Deus possa falar melhor aos vossos corações.